Bem-vindo à videoaula de ângulos na circunferência. Então a primeira relação que eu vou passar para vocês é essa aqui, que o ângulo central é igual, ele tem a mesma medida do arco em graus. Vamos dar um chego lá no GeoGebra rapidinho, para poder... Prefiro mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra. Bom, estamos aqui no ambiente do GeoGebra, nós temos aqui uma circunferência, né? E temos aqui esse pontinho A, que é o centro da circunferência, e partindo de A nós temos dois segmentos de reta, AC e AB, que eles estão formando em A, como se o centro fosse o vértice, o centro aqui sendo o vértice, um ângulo de 79,2 graus, tá? E nós temos esse pedaço aqui, ó, da circunferência. Imagina que a gente estivesse cortando a circunferência aqui em B e em C, nós temos aqui, ó, esse pedacinho da circunferência, que também está em rosa, né? Ele é o arco, tá? Em graus, esse arco também mede 79 graus. É isso que aquela relação quer dizer, ó. Então, mesmo que se eu aumentar aqui esse ângulo, vai aumentar aqui o arco, por exemplo, o ângulo interno agora, que esse ângulo aqui é chamado ângulo interno. Ele está com 144,1 em graus. Esse arco aqui, tá? O arco BC, ele também mede 144,1 graus, ok, pessoal? Voltando mais um detalhe, nós precisamos falar isso aqui. Voltando a essa medida aqui de ângulo central e o arco correspondente, né? Nós temos que aqui o arco BC, ele é correspondente a esse ângulo central aqui, que está em rosa. Esse ângulo central aqui de centro A. Essa relação, dizendo que esse ângulo beta, ela fala que beta é igual a, no caso aqui, ó, CB. Ou vamos colocar BC, vamos colocar as letras na ordem certa, tá? B. De novo coloquei CB, olha só. Então, vamos lá, vamos colocar BC, e o arco se representa assim com o arco em cima das letras. Essa relação aqui só é válida se o centro da o ângulo, o vértice desse ângulo, do ângulo CAB, o vértice dele for o centro aqui, ó, o centro da circunferência, tá ok? Então essa é a primeira relação importante para a gente conseguir resolver a série de problemas que vai vir logo em seguida. Então, seguindo aqui a nossa matéria de ângulos da circunferência, vamos dar uma olhadinha rápida o que é ângulo inscrito. É bem fácil entender esse conceito, né? O ângulo inscrito relativo a uma circunferência, imagina que nós temos uma circunferência aqui, essa circunferência está em preto, certo? O ângulo inscrito a essa circunferência é aquele ângulo que o vértice dele no caso aqui, ó, observa esse ângulo aqui azul, G, ele está na circunferência, ele está apoiado na circunferência. O vértice do ângulo está na circunferência. E os dois lados também, o segmento FG e o segmento EG, que são os lados desse ângulo, também estão apoiados na circunferência. São cordas, né? Cordas secantes dessa circunferência. Repara que o segmento FG, ele corta essa circunferência, intersecta em F e em G. E o segmento EG, ele intersecta essa circunferência nos pontos E e no ponto G. Então, portanto, esse ângulo aqui, ó, cujo o vértice ele está na circunferência, esse ângulo aqui azul, ele é um ângulo inscrito a essa circunferência. Bom, agora vamos entender o conceito de medida de ângulo inscrito, tá legal? Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, vou colocar aqui na cor magenta, ele é o ângulo beta, e esse ângulo aqui em azul, ele é o ângulo alfa, beleza? Então nós temos aqui, o ângulo beta, repara que é um ângulo central, porque o centro da circunferência é o vértice aqui desse ângulo, e os lados dele, DF e DE, são justamente o raio dessa circunferência, beleza? Então a gente sabe que a medida desse ângulo central é a mesma medida do arco a ele correspondente, ou seja, o arco que vai de E
até F, que está aqui em rosa. Então, o que está em rosa tem a mesma medida. Bom, segundo ângulo que a gente observa aqui, o ângulo em azul, a gente chamou ele de ângulo alfa, que é chamado ângulo inscrito, tá ok? Por que ângulo inscrito? Porque o vértice dele está na circunferência e os lados desse ângulo, no caso aqui F, G, E, G, são cordas dessa circunferência. Repara que essas cordas elas estão até fora do centro, tá ok? Bom, então qual seria essa medida de alfa? Nesse caso aqui, quando essa situação aqui acontecer, esse alfa, ele é a medida desse ângulo beta. E se beta é igual a esse arco, o alfa também, ele pode ser a metade do arco, tá? Então, alfa é a metade do ângulo beta, tá bom? O ângulo inscrito é a metade desse ângulo interno da circunferência, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui, como é que funciona ali no GeoGebra? Bom, já estamos aqui no GeoGebra, no ambiente do GeoGebra, e nós verificamos aqui, ó, o arco EF e o ângulo central, que ele está na medida de 113. Repare, 113,6, se vocês forem reparar, o 56,8 é a metade desse 103,6, ó. E conforme eu vou diminuindo, ó, olha lá, 90,4, ó, 45,2, tá vendo? Então, esse ângulo aqui azul, que é o nosso ângulo alfa lá da fórmula, né? Que é o ângulo chamado ângulo inscrito, ele é metade do ângulo interno. Então, essa situação, para que vai ter valido essa relação, nós temos que ter essa situação aqui. Um ângulo central, com o vértice dele apoiado no centro da circunferência, e os lados são cordas, né? São segmentos de retas na circunferência, que são os raios, e o outro ângulo apoiado na circunferência, com as cordas cortando a circunferência em 2 pontos. Tá beleza? Repara também que esse ângulo aqui, ó, ele é a metade desse arco. Bom, mas pudera, o arco, ele é a mesma medida do ângulo central. Então, cada vez que eu mexo aqui, ó, deixa eu reparar, se está aumentando o ângulo, ó, vamos ver, vamos tentar colocar aqui no 150 graus aqui, ó. 150 graus, esse aqui é o ângulo interno, esse aqui que é o ângulo inscrito, repare, é metade de 150. Tá ok? Eu acho que melhor do que isso não dá para explicar, né? Bom, em cima daquilo que nós vimos, dessa relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, vamos resolver esse exercíciozinho aqui. Então o exercício ele fala o seguinte, ele pede para calcular, na verdade eu não marquei aqui, mas eu vou marcar agora, esse ângulo aqui, ó, que ele dá por x, tá ok? Aí, só que aqui ele dá o arco, então ele quer saber, nós sabemos que x, né, ele está fazendo a função daquele ângulo alfa aqui da fórmula, e aqui o arco, ó, vamos falar aqui, esse ponto aqui é o ponto A, e esse aqui é o ponto B. Vou chamar esse ponto aqui de pontinho C, tá bom? Então, nós sabemos que o alfa, ou seja, o x, ele está no lugar do alfa. Ele é a medida do arco AB. Esse arcozinho aqui, ó, de AB, que vale 70 graus, dividido por 2. Ou seja, o ângulo inscrito, ele é a metade do arco correspondente a ele. Então vamos dizer que assim, x é igual, qual o valor de AB? 70 graus dividido por 2, isso eu vou ter 35 graus. Tá ok? De fato, ó, se a gente reparar, for um pouco mais observador, né? A questão já está resolvida, nossa guerra já está ganha, mas a gente vai ver aqui, ó, do centro até A eu tenho um raio, do centro até B eu tenho um raio. E eu tenho esse outro ângulo aqui, ó. Eu vou colocar aqui em verde, tá ok? Que é justamente o meu ângulo beta. Então, a questão não está pedindo, mas vamos dizer aqui que o beta, ele equivale ao arco. Ele tem a mesma medida do meu arco AB, que na verdade é 70 graus. Então temos 70 graus aqui para beta e para x
35 graus. Tá legal, pessoal? Então não deixa aí de seguir o canal. Vou pedir para deixar aquele like para poder fortalecer o canal. E a gente está sendo incentivado para fazer mais vídeo aí para a galera. Eu pretendo botar essa playlist aí completa, com toda essa matéria de ângulos de circunferência. Eu estou pretendendo colocá-la completinha, com bastante exercício, com toda a parte de teoria da forma mais simplificada possível e usando o GeoGebra. Então que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima videoaula.